Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão nessa quinta-feira muito quente, muito agitada no Vasco da Gama, o dia que começou com um protesto lá no CT do Almirante e durante todo o dia isso repercutiu aí na imprensa nacional e também na imprensa internacional. Você vai ver que lá em Portugal também foi notícia, principalmente por conta do treinador do Vasco, né, o Ricardo Sapinto, que é português. Então essa manifestação, a forma como o Ricardo Sapinto agiu durante esse protesto, tudo chamou muita atenção lá em Portugal e repercutiu também lá no futebol português, na imprensa portuguesa. Você vai ver aqui tudo que eles disseram. Inclusive eu participei de um programa na SIC de Portugal, segunda vez que me chamam para participar lá. Agradeço aqui pela confiança que eles têm no meu trabalho e a gente vai falar sobre isso. Vou colocar um trechinho aqui também nesse vídeo, beleza? Então vai rodar a vinheta. Antes de rodar a vinheta, deixa o like, se inscreva e rodou! Então bora lá, né? Dia bastante quente hoje no Vasco, o dia que começou com esse protesto lá no CT do Almirante e repercutiu, evidente, durante todo o dia. Muito se especulou até que o Sapinto poderia pedir demissão, né? Disseram ali que ele ficou muito irritado com o que aconteceu e poderia até pedir demissão por conta desse protesto. Acredito que isso não vai acontecer, até porque se tivesse que acontecer de pedir demissão, ele já teria feito isso, né? Não ia esperar, vamos dizer, a poeira baixar para fazer isso. E até acho que o Ricardo Sapinto saiu maior nesse protesto do que ele estava antes, porque as notícias que a gente tinha, né, as informações que pipocavam aí, especulações, rumores, era de que o Ricardo Sapinto tinha perdido o grupo, que o grupo não gostava do Sapinto, que os jogadores não confiavam no treinador, enfim, que existia um racha entre parte do elenco e o treinador. E essa postura do Ricardo Sapinto durante o protesto de tomar a frente ali, né, de exercer um papel de líder, de defender ali os jogadores, de falar, se tem algum culpado, o culpado sou eu, os garotos aí estão se esforçando, os jogadores se esforçam, enfim, fez o papel de comandante mesmo, de assumir a responsabilidade, e isso pode ter um impacto muito positivo em relação ao relacionamento dele com os atletas. Acho que o Sapinto saiu maior nesse protesto do que ele estava antes do protesto. A postura dele chamou muita atenção da imprensa e repercutiu também na imprensa de Portugal, também falaram nessa linha, você vai entender aqui. Então essa história do Sapinto pedir demissão, acho que não vai acontecer não, acho que tá garantido aí pelo menos até esse jogo contra o Fluminense. Vamos ver como vai ser a postura do Vasco nessa partida contra o Fluminense, mas até lá não acredito que o Sapinto tome uma atitude de pedir demissão, principalmente depois da postura dele durante esse protesto, né, onde ele chamou responsabilidade e falou ali em nome do grupo, defendendo os seus jogadores. Enfim, dito isso, vamos falar como isso repercutiu em Portugal, né? Afinal de contas, o Ricardo Sapinto é português, é um dos grandes ídolos do Sporting de Portugal, uma das maiores torcidas de Portugal, e claro, tudo que o Ricardo Sapinto faz aqui no Brasil vira notícia lá em Portugal. Os portugueses também acompanham muito o Vasco, né, por conta de ser um clube de colônia portuguesa, enfim, toda a história, a ligação que o Vasco tem com Portugal. Então, naturalmente o Vasco já vira notícia em Portugal, e agora com o Sapinto, o treinador português, isso está potencializado. E hoje a SIC Notícias, né, a principal TV de Portugal, repercutiu esse protesto e me convidaram para participar lá, para eles tentarem entender também como está a situação do Vasco, né, o que aconteceu no dia de hoje, e participei lá um pouquinho da transmissão deles na TV SIC de Portugal. Vou colocar esse trecho aqui. Agradeço o meu amigo Thiago Franklin, do canal do TF, não um canal sobre o Botafogo, mas meu amigaço, ele que filmou ali, conseguiu captar essa imagem para colocar aqui no vídeo. A qualidade não tá assim muito boa, porque foi filmada do celular e coisa e tal, mas acho que dá para vocês entenderem aí como foi, como os portugueses repercutiram esse protesto hoje em São Januário. Enfim, o importante é a informação, é a notícia, acho que vai dar para todo mundo entender. Então roda aí como foi, como repercutiu em Portugal essa manhã quente do Vasco da Gama. Roberto, muito boa tarde. Como é que a direção do Vasco da Gama reagiu a este acontecimento? Boa tarde. A primeira nota, né, da direção do Vasco foi repudiando a atitude ali dos torcedores que invadiram o CT, foram cobrar os torcedores, disseram que não compactuaram e que vão tomar aí as providências
necessárias para que isso não ocorra mais. Mas, enfim, mostra a insatisfação do torcedor do Vasco com o trabalho do Ricardo Sapinto e principalmente com o atual momento e postura dos jogadores do Vasco nos últimos jogos, que o Vasco passou por alguns vexames. Não sei se em Portugal vocês tiveram conhecimento, mas o Vasco levou 4-1 do Ceará em casa, e o Ceará é um clube de porte médio aqui no Brasil. O Vasco perdeu dentro do seu estádio São Januário por 4-1. Depois, na rodada seguinte, perdeu de 4-0 para o Grêmio. Nesse meio tempo, foi eliminado da Copa Sul-Americana. Então, um momento muito complicado que desencadeou nesse protesto mais, vamos dizer assim, agressivo dos torcedores. Relativamente a esta situação, isto não é uma situação comum para o Vasco da Gama, ou é? Bom, nos últimos anos, infelizmente, tem sido uma situação comum. Tanto os resultados negativos, como também esse tipo de manifestação. Esse tipo de manifestação é comum aqui no futebol brasileiro, né? Quando as coisas não estão acontecendo, quando o resultado não aparece, quando o time vai muito mal, não só no Vasco, em qualquer outro clube aqui de grande massa no Brasil, quando as coisas não acontecem, os torcedores, enfim, vão na concentração, vão no centro de treinamento e adotam esse tipo de postura. Não sei se em Portugal isso é tão comum, então não sei se o Ricardo Sapinto está acostumado com esse tipo de coisa. Eu até tive conhecimento uns anos atrás que aconteceu algo muito grave no esporte, né? Na época com o Jorge Jesus, mas não sei se é uma coisa comum também de acontecer em Portugal. No Brasil, sempre quando a coisa está muito feia, esse tipo de manifestação, invasão no CT, ainda é uma coisa muito corriqueira. Ricardo Sapinto em maus lençóis, como se costuma dizer na gíria, a ser aqui apertado, e de que maneira? Sapinto teve coragem duplamente corajoso. Primeiro, quando aceitou o convite do Vasco da Gama, lembro-me que na altura dissemos aqui, a qualidade do plantel do Vasco da Gama é baixíssima. Com eleições pelo meio... Não, baixíssima a qualidade do jogo. E ainda por cima, um dos jogadores que eles andam mais a massacrar é um jogador que está encaminhado para vir jogar para a Europa, que é o Thales Magno, que é um jogador realmente de qualidade. Agora, tem um argentino chamado Cano, que tem marcado alguns golos, mas a qualidade global do plantel não é nada do outro mundo. E, portanto, lembro-me que eu disse aqui, quando saiu a notícia da sua contratação, que o Sapinto ia ter vida difícil, e está-se a confirmar. Depois, ter encarado de frente uma das claques mais complicadas do Vasco da Gama, dando a cara pela situação. Mas o início da conversa deixa perceber que os adeptos estão incomodados também com a atitude de Sapinto, porque nós, antes do senhor vir para cá, vimos um vídeo de você a cobrar da torcida e a cobrar da equipa e a obrigar eles a trabalhar aí não sei o quê, e os jogadores têm tido uma postura muito passiva. Portanto, a minha leitura é, com toda a sinceridade, parece-me que o Sapinto está a prazo. Infelizmente para ele. Vem aqui uma onda de resultados, porque no Brasil é assim. Muitos treinadores já tiveram à porta da saída, ganham 3, 4 jogos, as coisas encarreiram e corre tudo bem. Vida difícil. Antes disso, dizer aqui uma coisa. Enorme coragem de Sapinto. Isto é de homem. Isto é de homem. Isto é de líder. Não sei o que é que vai acontecer desportivamente, mas isto é de líder. Chegar ali, falar com uma claque destas. Eu vi, os tipos estavam ali, o tamanho deles, a disposição, não é? E a coisa estava a entornar. E ele foi ali proteger os seus jogadores. E, portanto, não sei se o Vasco poderá ganhar ao Flamengo, mas só por isto estes jogadores deviam correr o triplo por Sapinto, e pela forma como ele os protegeu e pela forma como ele os defendeu, até porque, embora eles tenham feito algumas críticas ao Sapinto, os ataques mais violentos verbalmente estavam a ser feitos na direção dos jogadores, e ele foi ali, deu o peito às balas, e portanto de aplaudir a alguém que tem esta capacidade. Muitos treinadores não fariam isto com toda a certeza perante estes ultras do Vasco da Gama. A situação em si é de lamentar, infelizmente comum no Brasil, não só com o Vasco da Gama, com várias equipas. Então é isso, né? Acho que vocês puderam ver que o pensamento ali dos comentaristas, dos jornalistas ali de Portugal foram parecidos até com o que eu falei aqui agora, né? De que o Sapinto tomou a atitude ali de defender os seus jogadores, defender os atletas, e que isso pode ser visto com bons olhos, né? Um jornalista chegou até a dizer, olha, se eu sou um desses jogadores, eu vou correr, eu vou comer a bola por conta de um treinador que me defende. Então tomara, né? Tomara que os jogadores realmente adotem essa postura aí de acabar com essa birrinha que existe contra o Sapinto, de abraçarem o treinador e de que o Vasco, a partir de domingo, consiga mudar essa postura e consiga os 3 pontos que a gente precisa muito. E eu quero saber a sua opinião.
E você concorda aí com o que jornalistas lá de Portugal disseram sobre esse momento do Vasco, sobre o momento do Sapinto, sobre esse protesto que aconteceu hoje em São Januário? Teve um jornalista que até disse, olha, a torcida está insatisfeita com o Sapinto, e tá mesmo, né? A torcida está insatisfeita, mas o Sapinto tem a oportunidade de mudar isso a partir da próxima rodada. Então é isso, meu amigo, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço, saudações vascaínas, participe aqui comentando, enviando nos grupos do WhatsApp e, claro, deixando o like e se inscrevendo. Outra coisa, eu sempre esqueço de falar isso aqui nos vídeos, mas existe aqui a possibilidade de você se tornar membro do canal, né? Eu divulgo muito pouco aqui nos vídeos, mas enfim, se você gosta do trabalho, quer apoiar aqui para o canal continuar crescendo, você pode virar membro do canal e participar do nosso grupo de WhatsApp. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas e até a próxima.